Thomas Hobbes foi teórico, político, filósofo e matemático inglês. Sua obra mais evidente é Leviatã, cuja ideia central era a defesa do absolutismo e a elaboração da tese do contrato social. Hobbes viveu na mesma época em que outro teórico político, John Locke, que era defensor dos princípios do liberalismo, ao passo que Hobbes pregava um governo centralizador. Thomas Hobbes nasceu na Inglaterra no dia 5 de abril de 1588. Foi uma época em que a Inglaterra era dominada pelos Tudors e sofria o perigo da invasão da esquadra espanhola. Era filho de um vigário e teve sua tutela confiada a um tio. Estudou em Malmesbury ou Westport, entrando mais tarde para Oxford, cuja educação era de teor aristotélico e tomista, mas Hobbes não admirava a filosofia de Aristóteles, foi mais influenciado pelas ideias do mecanicismo do universo e pelo cartesianismo, comum entre os intelectuais da época. Conheceu o astrônomo Galileu Galilei, cuja ideia ajudou na tentativa de desenvolver uma filosofia social. Thomas Hobbes era defensor da monarquia. Por isso, viajou a Paris na iminência da Guerra Civil Inglesa. Lá, tornou-se professor de matemática do futuro rei inglês Carlos II. Volta à Inglaterra depois da guerra e publicou seu livro mais famoso, Leviatã, em 1651. Mas as ideias de Hobbes não foram bem aceitas na época, principalmente por ser considerado ateu. Seus livros foram queimados em Oxford e suas ideias ateístas foram mal vistas pela Royal Society. No livro Leviatã, Hobbes defendia a tese do homem que, por viver num estado de natureza onde todos estariam preocupados com seus próprios interesses, seria necessária a existência de um governante forte para apaziguar os conflitos humanos. A guerra de todos contra todos, bellum omnia omnes, só seria evitada através do contrato social. Hobbes defendia que a igreja cristã deveria ser administrada pela monarca, que também poderia fazer o livre interpretação da Bíblia. Embora não concordasse com os preconceitos de reforma protestante nesse sentido. Thomas Hobbes morreu no dia 4 de dezembro de 1679, com 91 anos, depois de ter escrito já na velhice a tradução da Ilíada e de Odisseia para a língua inglesa. Filosofia política para Thomas Hobbes. Thomas Hobbes disse que o ser humano em seu estado natural é totalmente livre, e pelo medo da morte faz qualquer coisa para sobreviver. Com isso, os indivíduos numa sociedade estão em constante conflito, e não há paz e nem segurança. Assim, Thomas Hobbes propõe o contrato social. Contrato social. Thomas Hobbes era a favor de um ato denominado contrato social, que são basicamente várias teorias que tentam organizar o Estado. Esse conjunto de teorias diz que basicamente um indivíduo deve renunciar a todos os seus direitos a apenas um soberano. Ou seja, ele não terá consequências contra esse soberano. Ele pode fazer o que for, sendo essa coisa boa ou ruim aos olhos da sociedade, que não terá consequências contra ele. Agora vou falar um pouco sobre a soberania para Thomas Hobbes. Para ele, o poder do soberano é absoluto, ou seja, ilimitado, podendo decidir o que é o bem e o mal, as leis e tudo mais. E a transmissão do poder dos indivíduos ao soberano tem que ser total. Caso contrário, por pouco que seja conservada a liberdade natural, instaura-se de novo a guerra. Para ele, o soberano podia ser um estado monárquico, podendo ter apenas um governante ou até muitos, como por exemplo uma assembleia. Enfim, para Hobbes, os súditos devem ser extremamente fiéis ao soberano. Os súditos devem seguir cada ordem e pensamento de seu soberano, e aí viveriam em paz.